Boa noite a todos. É com imenso prazer que o nosso DA apresenta para vocês nossos dois convidados de hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre a prática clínica em contexto de pandemia, um tema mais atual impossível. E cada convidado vai trazer um pouco das suas experiências nessa crise, quais que foram os sentimentos mais característicos que eles se depararam na clínica, um pouco sobre atendimentos online e o que mais eles acharem importante trazer para a gente aqui a partir da sua abordagem. Para falar pela perspectiva da terapia cognitiva dialética, a gente tem o Dr. Wilson Mello, que é doutor em psicologia pela URGS e pela University of Virginia, dos Estados Unidos. Ele é presidente da FBTC, que é a Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, e também coordenador técnico do curso de TCD da ELO Psicologia e Desenvolvimento. Wilson, se tu quiser também trazer alguma coisa sobre terapia baseada em processos, pode ficar bem à vontade. Para falar com a gente sobre a psicanálise, temos o Paulo Bleit, que é psicólogo pela URGS e também jornalista pela mesma universidade. Ele é psicanalista, membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Boa noite, convidados. O nosso DA agradece muito a participação de vocês hoje. Esse ano a nossa semana acadêmica não segue o padrão que a gente está acostumado, mas a presença de todos aqui faz dela inusitada e muito especial. Podemos começar, então? O tempo de fala para cada convidado é de mais ou menos meia hora, para a gente poder abrir para discussão depois, tá bom? Quem quiser começar, por favor, fique à vontade. Wilson, foste apresentado primeiro, quem sabe tu começas. Maravilha. Queria agradecer, então, o convite aí, né, feito pela Laura, né, e toda a Fevale e a organização do evento, né, agradecer a presença de todos aí e ao Paulo também pela parceria de dividirmos, né, a tela, né, nessa apresentação. Então, a ideia é que a gente possa falar um pouquinho sobre o manejo das emoções, né, nesse tempo de pandemia, e a ideia é que a gente possa entender assim que o momento que nós estamos vivendo, né, de pandemia, ele acaba ativando uma série de emoções negativas, né, que fazem parte do momento que a gente está vivendo. Então, acho que alguém observar na clínica, né, aumento do relato de sintomas de raiva, de medo, né, de tristeza, enfim, de apreensão, de angústia, isso faz total sentido pensando no momento atípico, né, que a gente está vivendo. Isso porque as nossas emoções, elas nos lembram das nossas necessidades, frustrações, direitos, e elas nos levam a fazer mudanças e a fugir de situações que sejam difíceis, ou a mesmo saber quando a gente está satisfeito com alguma coisa, ou enfim. Então, o que a gente vai ver é que as nossas emoções, elas têm um papel adaptativo, né, do ponto de vista da psicologia evolucionista, e que termos uma ativação emocional dentro desse contexto que a gente está vivendo aqui pode ser extremamente protetivo. O fato de eu estar apreensivo ao sair de casa faz com que eu lembre de pegar a máscara, né? O fato de eu estar apreensivo faz com que, de repente, eu evite estar num ambiente que tem muita gente ali aglomerada e tal, ou lembre de passar o álcool gel ou lavar as mãos para evitar, tentar pelo menos evitar algum quadro de contaminação ou algo que o valha. Então, dentro desse contexto, a gente vai ver que as nossas emoções não são nossas inimigas, elas estão aqui a serviço de alguma coisa, que é boa e que é adaptativa. A questão é que, muitas vezes, quando a gente fala da clínica, né, a gente vai ver que isso aparece numa intensidade e frequência que pode acabar levando a prejuízos, a sofrimento, né, ou dependendo do nível de ativação emocional, até a disfuncionalidade, né? A pessoa pode até levar um nível de incapacidade, muitas vezes, por estar com uma ativação emocional mais intensa. Então, a ideia é que eu possa discutir um pouquinho, então, sobre essa realidade, né, que a gente está vivendo, né, baseado, né, dentro das abordagens teóricas, né, que eu trabalho, ali, da terapia cognitiva ou da terapia comportamental dialética, que são terapias que estão dentro do escopo, né, das terapias de segunda geração, né, terapia cognitivo-comportamental, e de terceira geração, né, que está dentro das abordagens contextuais. E o que a Laura colocou ali, de repente falar um pouquinho sobre a terapia baseada em processos, a gente acaba vendo que, assim, a terapia baseada em processos não é uma psicoterapia, né? Ela é uma proposta integrativa, né, das abordagens que são baseadas em evidências, daquilo que a gente tem hoje, de intervenções que a literatura aponta como sendo efetivas para determinados quadros clínicos, e é uma proposta de integrar, né, então, essas abordagens. Então, acho que isso daria pano para a gente, de repente, discutindo no final, quando abrir para perguntas, se for o caso, a gente entrar um pouquinho nisso,
mas a minha ideia é focar mais no aspecto da clínica, das abordagens das quais eu trabalho, e que a gente possa trabalhar essa questão emocional. Então, uma das abordagens que a Laura citou ali é a terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem muito focada de uma maneira pragmática em resultados e que parte de uma concepção de que existe uma primazia do pensamento sobre a emoção, ou seja, de que eu penso e em função daquilo que eu estou pensando, isso influencia a minha resposta emocional. Então, a gente vai ver que dentro desse conceito da terapia cognitiva, a cognição, ela influencia a emoção e o comportamento, a cognição ela é passível de ser monitorada e alterada, e que alterando essa cognição tem mudanças na emoção e no comportamento subjacente. Então, dentro dessa perspectiva mais cognitivista, a gente vai ver que é uma intervenção bastante focada no aspecto mais racionalista, né, de poder reinterpretar os eventos de uma maneira que possa ser mais funcional e que provoque, com isso, uma mudança no estado emocional e comportamental. Por outro lado, né, a outra abordagem, né, que eu trabalho, que a Laura comentou, né, a terapia comportamental dialética, e é a qual eu quero me deter um pouquinho mais para poder falar para vocês, talvez porque acredito que no curso de graduação da Fivale vocês têm contato com a terapia cognitiva e o modelo comportamental. Me corrija se eu estiver errado, posso depois, quando abrirmos para perguntas, aprofundar mais algumas questões sobre a TCC, mas falar sobre a terapia comportamental dialética, que para facilitar aqui, né, a gente usa a sigla DBT, né, que é a sigla de terapia comportamental dialética em inglês. A DBT é uma abordagem que ela foi desenvolvida inicialmente para tratar especificamente mulheres suicidas com comportamento automutilatório, que, como muitas mulheres com esse perfil têm o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, acabou virando um tratamento conhecido para tratar esse tipo de condição clínica. Então, a partir de 1998, a Divisão 12 da Associação Psicológica Americana elencou como a única abordagem efetiva para tratar transtornos de personalidade borderline, em especial aqueles casos mais graves, né, de acordo com a Divisão 12 da APA. Então, acabou virando um tratamento conhecido para tratar pacientes borderline, mas não necessariamente ela é utilizada exclusivamente para esses pacientes. A gente vai ver que hoje em dia tem estudos mostrando a efetividade da terapia comportamental para tratar casos mais graves, casos complexos que envolvam múltiplas comorbidades, né? Em especial naqueles casos em que a gente vai observar comportamento automutilatório, comportamentos cronicamente suicidas, né? A gente agora passando aí pelo setembro amarelo, né? Então um mês que nos remete ainda a uma preocupação maior ainda com o problema da suicidalidade. Também nós vamos ver como uma abordagem de primeira linha para o tratamento da regulação das emoções, né? E acho que faz sentido a gente pensar dentro desse contexto de ver assim, o que a terapia comportamental dialética tem a trazer do ponto de vista de contribuições para o trabalho com as emoções, né? E foi por onde eu comecei, né, falando da ativação emocional nesse tempo de pandemia. Então, as bases teóricas da terapia comportamental dialética envolvem a ciência comportamental. Então, a terapia comportamental dialética ela é muito mais comportamental do que cognitiva, apesar de ser oriunda, né, das terapias dessa família de abordagens, né, ela é muito mais comportamental. Toda a conceitualização é feita com base na análise funcional do comportamento. Ela utiliza muitas práticas zen contemplativas, né? Então, tem uma grande influência do Zen budismo, né? Não que para praticá-la ou para ser tratado por ela tenha que ser budista, mas a gente vai ver que os pressupostos da filosofia oriental, elas estão bastante presentes dentro da terapia comportamental dialética, em especial o Zen budismo, né? Traz uma forte influência, né, na sua aplicabilidade e na concepção. E também a filosofia dialética, né, que pelos 30 minutos que eu tenho para falar, não vou aprofundar muito, mas a dialética é um termo que traz a ideia de que nós não somos seres integrais, somos seres integrais, mas existe uma interdependência de eu como um ser completo em interação com o outro. Existe a noção de que a verdade, ela dificilmente está nos extremos, né, na polaridade. Então, de que nós podemos pensar que, bom, essa palestra aqui, né, essa aula, essa conversa, enfim, que a gente está tendo aqui, provavelmente não é a melhor aula que vocês já assistiram na vida, mas também espero que não seja a pior.
né? Então, a gente vai ver que a nossa vida acontece no meio, né? No cinza, nas áreas de cinza, nem no preto, nem no branco, né? Hoje, provavelmente, não é o dia mais feliz da vida de vocês, senão não estariam aqui assistindo, né, uma palestra. Por outro lado, dificilmente hoje é o dia mais triste da vida de vocês, senão não estariam aqui assistindo uma palestra. Então, o que eu quero mostrar com isso é só que a gente vai trabalhar com uma ideia na DBT, né, de que a verdade ela não está nos extremos. E isso vem muito do que no budismo se trabalha a ideia de praticar o caminho do meio, né, de trilhar esse caminho do meio buscando um meio termo entre as extremidades. E também vem de uma ideia de um filósofo do século XIX, né, o Hegel, né, que tem uma ideia de que a verdade ela está em constante transição, e para isso ele traz o conceito de tese, antítese e síntese, que rapidamente, sem me aprofundar, que não é o objetivo, traz a ideia de que uma tese, né, uma maneira de enxergar uma determinada situação, um fenômeno, ela pode ser contraposta por uma nova tese, que a gente vai chamar de antítese dentro desse modelo, e que, pegando o que tem de mais digno de crédito da primeira e da segunda, a gente vai formar uma síntese, né, que vai ser, na verdade, uma nova tese, né, que vai ser contrariada ali adiante por uma nova tese, e esse processo está em constante transformação. Então, o Hegel é um filósofo que influenciou, de certa forma, muito os trabalhos na filosofia da ciência por trazer a ideia de que a verdade ela está em constante transição, né, de que as coisas elas são transitórias, e isso faz muito sentido dentro de um contexto da clínica. Até para a gente poder entender que as nossas emoções, por exemplo, que é o foco principal do que a gente vai discutir aqui, as nossas emoções elas se comportam como uma onda, né, em que eu tenho uma ativação emocional, essa onda ela vai ter uma elevação e essa onda estoura e depois ela vira espuma, ou seja, ela vai se acomodar e ela vai passar, né? As emoções são uma energia e como qualquer pilha ela acaba. Então nenhuma emoção ela é eterna, né? Nem as positivas e também nem as emoções negativas. Então dentro dessa concepção, né, de entendimento das emoções e da transitoriedade das coisas, a gente vai ver que a DBT ela é um tratamento estruturado, né, que envolve 5 componentes do tratamento, né, 5 modos do tratamento, que é a psicoterapia individual, o grupo de treinamento de habilidades. Então, na DBT é um tratamento muito focado na aquisição das habilidades, e talvez seja aqui o mais interessante para poder discutir um pouquinho mais com vocês nos minutos que eu ainda tenho para a gente poder conversar, né? Então, falar um pouquinho sobre as habilidades que são ensinadas dentro do grupo. A gente tem o coaching telefônico, né? A consultoria telefônica, então, WhatsApp, Skype, Zoom, e-mail, telefone, enfim, são todos recursos, entendendo que pacientes graves frequentemente precisam de um suporte extra. Então a ideia da consultoria telefônica é dar esse suporte entre uma sessão e outra. A gente tem um time de consultoria para terapeutas, né, que são terapeutas que se reúnem periodicamente, né, a maior parte das vezes, uma vez por semana, para discutir, né, o tratamento como está andando, ajudar um ao outro a se manter motivado no tratamento, enfim. Então, se parte do pressuposto que terapeutas tratando pacientes graves precisam também de um suporte. Então, a ideia é que esses times de consultoria possam dar esse suporte que esses terapeutas precisam. E, por fim, os tratamentos auxiliares, né, que são outros profissionais que, enfim, são importantes também no caso, como equipe de internação, ou personal trainer, ou médico, psiquiatra, que está só medicando, mas não participa dessas reuniões, outros médicos, nutricionista, enfim, qualquer profissional que é importante no caso, mas não participa dessa reunião específica aqui que eu falei. Então, os 5 componentes é a terapia individual, o grupo de treinamento de habilidades, a consultoria telefônica, time de consultoria para terapeutas e também os tratamentos auxiliares. Depois, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, eu posso especificar um pouquinho mais sobre isso, sobre cada um desses componentes do tratamento. Então, uma das coisas que vem da filosofia oriental e que são muito utilizadas dentro da DBT, a gente considera uma habilidade nuclear central no tratamento, são as habilidades de mindfulness, né? Então, o mindfulness, se nós desconectarmos da uma questão da espiritualidade oriental, o mindfulness, se nós ocidentalizarmos esse conceito, ele é um treino de atenção, né? A melhor tradução para o termo mindfulness é atenção plena. Então, é um treino atencional para que eu aprenda a estar no momento
presente, né, atento ao que está se passando nas minhas emoções, nos meus pensamentos, no meu corpo, no meu ambiente, e entender que tudo isso faz parte essa qualidade de atenção que não julga, né, que faz com que eu possa ter um entendimento melhor do que está acontecendo, esse nível de consciência aumentada, melhora a minha capacidade de escolha das habilidades para trabalhar a regulação emocional. Então, a gente vai trabalhar dentro, por exemplo, do módulo de mindfulness, do treinamento de habilidades, a gente vai trabalhar, por exemplo, com o conceito de ativar a mente sábia, né? A mente sábia, recapitular o que eu falei há pouco ali sobre tese, antítese e síntese, a criadora da terapia comportamental dialética, uma psicóloga americana chamada Marsha Linehan, ela tá viva ainda, e a Marsha Linehan, então, ela propõe a ideia de que nós temos todos nós uma mente mais racional, que é uma mente mais fria, analítica, que pondera prós e contras, vantagens e desvantagens, que avalia as situações, e temos uma antítese a isso, uma mente emocional, né, que é guiada pelas emoções, né, que faz com que a gente acabe, muitas vezes, sendo guiado, né, pela uma impulsividade maior e pela emoção. Então, se alguém liga pro namorado e o namorado não atende o telefone, o que faz a pessoa ligar outras 15 vezes para esse namorado aqui é a mente emocional, né? Porque a pessoa sabe racionalmente que basta uma chamada para que ela veja, ou ele veja ali aquela chamada não atendida no telefone. Só que o que faz que a pessoa fique ligando é raiva, ciúme, ansiedade, medo do abandono, tristeza, qualquer outra emoção que vai fazer com que eu acabe tendo essa atitude. Então, o que a Marsha Linehan coloca, nós temos que aprender a ativar a nossa mente sábia. Então, a mente sábia seria um ponto de intersecção entre a minha mente emocional e a minha mente racional. Então, a mente sábia, ela seria uma mente que ela consegue avaliar prós e contras, vantagens e desvantagens, consegue analisar aquela situação sem deixar de levar em consideração o meu lado emocional e a minha intuição. Então, o que ela coloca é que todos nós temos uma mente sábia, né? A metáfora que ela utiliza, a mente sábia é como um coração, todo mundo tem um, e que a gente pode aprender a ouvir essa mente sábia e a ativá-la para poder ajudar a lidar com essas situações. Então, dentro ainda desse conceito de trabalhar a atenção plena, o que é fundamental dentro do momento de pandemia, do que a gente está passando aqui, uma das coisas que nos ajuda é nós podermos entender que existem habilidades do tipo o que fazer e habilidades do tipo como fazer, né? Então, as habilidades que são chamadas, né, dentro desse conceito de o que fazer envolve aprender a observar, né, o que está se passando, né, nos meus pensamentos, no meu corpo, como é que aquela emoção está acontecendo em mim. A gente poder descrever, né, e aqui a gente pode utilizar nesse sentido o descrever como um sinônimo de rotular, né? Então, isso aqui é um pensamento, isso aqui é um julgamento, isso aqui é uma lembrança de uma situação passada, isso aqui é uma emoção que está acontecendo, né, nesse momento no meu corpo, e a ideia de poder participar, né, do momento presente, agir no momento presente, né, de uma maneira que seja quase que síncrona com o que está se passando, né? Às vezes a gente tem provavelmente todos nós aqui já passamos por situações que a gente percebe assim meio desconectado do ambiente, ou meio sem estar sentindo muita vontade. Então isso é um momento em que eu não estou conseguindo participar com fluidez do momento presente. Então desenvolver habilidades para trabalhar e agir no momento presente significa dizer assim, as coisas estão acontecendo no ritmo que tem que acontecer, né? Eu estou conseguindo estar no ambiente como eu gostaria de estar, né? Então, isso seriam as habilidades que são ensinadas, né, dentro da DBT, habilidades de o que fazer, e tem as habilidades de como fazer isso, né? Então, de uma maneira não julgadora, né? O julgamento ele ativa uma emoção negativa na gente. Então, toda vez que eu penso, olha aquele meu vizinho, que desgraçado, ele não está usando máscara, né? E eu vejo ele no elevador ali, e aquilo me dá uma raiva que ele não está usando máscara e tal. Esse julgamento faz mal para mim, porque quando eu julgo, eu não estou levando em consideração a experiência do outro, estou levando em consideração o que eu estou vendo com base na minha maneira de poder interpretar aqueles eventos. Então, o julgamento, ele faz mal para mim, né? E se eu consigo ter uma mente mais descritiva, que seria o contrário de uma mente julgadora, eu posso olhar, tem um vizinho ali que está sem máscara, isso, se tivesse uma câmera aqui filmando, é isso que todos nós veríamos, o cara está sem máscara.
daí todo é um irresponsável, só pensa nele, ou não está nem aí para ninguém e tal. São todos julgamentos que eu faço e é isso que ativa essa emoção em mim. Se eu olhar de uma maneira mais descritiva, ele não está usando a máscara, bom, não sei, talvez a máscara dele esteja para lavar, talvez ele tenha perdido, talvez o cara só esqueceu, tá com a cabeça longe lá e tal, e acabou esquecendo e tal. E tudo aquilo que eu pensei de negativo quanto a ele foram julgamentos que eu produzi e que acabaram, de certa forma, ativando a minha resposta emocional. Então, as habilidades de como fazer envolve, então, não julgar, envolve eu poder aprender a fazer uma coisa de cada vez, né? Então, isso também é uma forma de a gente poder estar atento. Às vezes, a gente se orgulha de ser multitarefa, fazer muitas coisas, né? Chega em casa cansado, com fome e gosta de comer lasanha. E chega em casa, vai comer aquela lasanha, engole a lasanha, mexendo no celular, fazendo outras coisas que podem acabar, de certa forma, comprometendo, né, a nossa capacidade de poder estar no momento presente. E, por fim, né, aprendermos a ser efetivos. Né? Ser efetivo significa fazer aquilo que funciona. Muitas vezes, pacientes com desregulação emocional acabam, em função de não conseguir lidar direito com a dor, com o sofrimento, acabam fazendo coisas que até pioram aquela situação. Então, um dos aspectos que a gente vai precisar trabalhar, né, e acho que tem tudo a ver com esse momento de pandemia que a gente está passando, é aprender, por exemplo, a trabalhar com habilidade de tolerância ao mal-estar, tolerância ao sofrimento. Né? Se nós pensarmos que a vida ela é feita de muitas situações que são dolorosas, ou seja, ninguém passa pela vida sem experimentar a experiência humana de dor. Todos nós sentimos dor. Isso faz parte da vida. A questão é que, e aí vem de novo a questão da influência da psicologia budista, né, da filosofia oriental, né, com a ideia de que a dor ela é obrigatória, mas o sofrimento ele é opcional. Né? Então, essa frase ela é oriunda da filosofia oriental, que ela nos diz que o sofrimento é dor mais não aceitação. Se eu não aceito algo, aquilo ali dói mais. Se eu acordo todos os dias pensando, olha que droga essa pandemia, não aguento mais, eu odeio a pandemia, eu queria que surgisse a vacina logo, eu queria que passasse. Essa revolta só vai me fazer mal e não vai acelerar em um dia o término da pandemia. Por outro lado, se eu tiver uma postura de aceitação, e vamos entender aqui que aceitar não significa concordar nem achar bom. Né? Aceitar a realidade não equivale a aprovar a realidade. Aceitar significa tomar as coisas como elas são postas. Olha, hoje a gente está passando por uma situação de pandemia e é uma situação que o que vai fazer com que ela acabe é o desenvolvimento de uma vacina, é as pessoas tomarem os cuidados que as diretrizes sanitárias têm sido postuladas aí, que a gente possa fazer, que todo mundo já está careca de saber o que tem que ser feito, e é isso que vai me ajudar a poder terminar logo essa pandemia. A minha revolta diária de acordar, olhar no espelho e dizer que não aguenta mais a pandemia não vai ajudar em nada, só vai me dificultar a minha capacidade de lidar, né, com essa situação. Então, a dor e o estresse, enfim, o sofrimento, eles fazem parte da vida, e a incapacidade de aceitar o fato de que as coisas não dependem da gente, que algumas coisas, de fato, nós não temos o poder de modificar, acaba levando a mais dor e a mais sofrimento. Então, se nós temos uma situação, problema qualquer, seja a pandemia aqui ou qualquer outra na vida de vocês que a gente possa transpor para cá, se eu tenho uma situação, problema, e eu penso, esse problema tem solução? Se ele tem solução, usa estratégia de solução de problemas, né? Falei há pouco, seja efetivo. Ser efetivo faça aquilo que funciona. Então, o que funciona para lidar com isso? Olha, é isso, né? Agora, por outro lado, se eu tenho um problema e esse problema não tem solução, a melhor estratégia para lidar com isso é a aceitação. Então, a aceitação significa eu aceitar de corpo inteiro aquela situação sem ficar brigando contra aquilo. Então, a gente vai ver que dentro desse conceito, né, de poder utilizar a ideia da regulação das emoções, uma das estratégias que a gente pode utilizar dentro desse contexto é aprender a identificar as emoções que a gente está sentindo e rotular o afeto. Né? Qual é a emoção que eu estou sentindo agora? Eu estou ansioso, eu estou triste, eu estou, enfim, com raiva. Né? Qual é a emoção que está participando desse momento? Qual foi o fato que levou a essa emoção? Qual foi a interpretação que eu fiz desse fato que me levou a ter essa emoção? Né? E aqui entra um pouco do que eu falei antes sobre o modelo cognitivo, que também está presente dentro, né, dessa visão
da terapia comportamental dialética, que tem uma influência também, né, das terapias cognitivas, apesar de ela ser muito mais comportamental, né, como eu comentei antes. A experiência fenomenológica, né, no meu corpo, né, incluindo a sensação física daquela emoção. Quais são os comportamentos expressivos que eu estou tendo, que são decorrentes dessa emoção que eu estou sentindo? Quais são os efeitos desse meu comportamento no ambiente, né? Então, toda essa noção de entendimento acaba melhorando a minha capacidade de ter um controle melhor sobre essa resposta emocional que eu estou enfrentando. Nós podemos também trabalhar para tentar identificar os obstáculos que estão presentes em lidar de uma maneira mais assertiva com essas emoções. Eu posso fazer coisas que possam, por exemplo, reduzir a vulnerabilidade da minha mente emocional, né? Falei há pouco ali sobre o que é a mente racional, a mente emocional e a mente sábia. Então, vamos entender que uma mente emocional é muito mais vulnerável, né? É um ônibus desgovernado. Então, quais são as coisas que eu posso fazer para tentar reduzir a vulnerabilidade dessa mente emocional? Todas as pessoas elas são mais suscetíveis à reatividade emocional quando elas sofrem um estresse forte, seja ele físico ou ambiental, né? Então, poder aumentar as experiências positivas cotidianas, né? Tentar melhorar a minha qualidade de vida, apesar de estar numa pandemia, então tentar cuidar com as rotinas, né? A qualidade do sono, né? Tentar tratar doenças físicas, né? Que possam, de certa forma, estar sendo negligenciadas agora em função da ação com o vírus, evitar o uso de drogas e álcool e enfim, outras substâncias que possam piorar ainda mais essa resposta de humor que eu estou tendo, né? Então, todas essas questões, fazer atividade física, né? Mesmo num período de pandemia, enfim, a gente pode tentar criar rotinas em que possa manter a atividade física como uma forma de trabalhar de maneira mais saudável, né? Com esse momento que a gente está vivendo. Aumentar as práticas de atenção plena à ação atual, né? Então, tentar não julgar, tentar inibir ou bloquear as emoções. Quando a gente tenta não sentir uma emoção, paradoxalmente essa emoção cresce. Então, se eu pensar aqui que eu estou sendo assistido por pessoas, né, por colegas aqui que estão me julgando, que estão me avaliando, que tem um colega ali que está me avaliando, que está me julgando e tal, tudo isso pode fazer com que eu acabe se sentindo ansioso nessa situação. Se eu tentar não sentir ansiedade, isso vai fazer que eu fique mais ansioso ainda. Então, a melhor forma de lidar com isso é entender que, olha, ao longo da minha fala aqui, da minha exposição, eu vou experimentar níveis diferentes de ansiedade, eu tenho que ficar um pouco mais ansioso, um pouco menos, isso faz parte. É normal que alguém sinta ansiedade quando está frente a uma situação como essa. Então, a gente pode utilizar esse tipo de recursos tanto na clínica quanto também no nosso dia a dia para que nós próprios possamos lidar melhor com momentos de provação como esse de pandemia que a gente tem enfrentado. Então, uma outra prática que eu acho que pode ajudar também dentro desse contexto, e aqui eu estou jogando algumas técnicas, sei que meu tempo já está quase se esgotando aqui, para que a gente possa depois conversar mais sobre isso, mas uma das coisas que nos ajuda a regular as emoções é a gente entender que toda emoção está associada a um impulso. Então, se eu tenho raiva, meu impulso é agredir, é gritar, é quebrar coisas, né? Se eu tenho tristeza, meu impulso é ficar no quarto, eu não responder aos telefonemas dos meus amigos, eu recusar convites, eu ficar, né, querer só ficar no quarto, não sair da cama. Então, toda vez que eu tenho uma emoção e eu tenho um impulso associado a ela, se eu cedo esse impulso, essa emoção desce. Então, se eu estou com raiva e eu começo a quebrar coisa aqui, começo a gritar, isso vai fazer que eu sinta mais raiva. Se eu estou triste e eu fico na minha cama, que vai fazer que eu não abra a janela do quarto de manhã, não tome banho, não reaja a essa emoção, eu vou fazer com que essa emoção de tristeza cresça. Então, muitas vezes nós vamos ver que a ação ela precede a motivação. Então, muitas vezes a gente começa a fazer a ação oposta, assim, olha, se eu estou com raiva, se eu for gentil com alguém, isso vai me ajudar a reduzir aquela ativação emocional de raiva. Né? Se eu estou triste e eu mesmo assim me forço a levantar, abrir a janela do quarto, tomar um banho e dar uma caminhada no parque, ou tentar fazer alguma coisa, isso vai fazer com que eu me sinta melhor. Esse é o princípio da ativação comportamental, que é a técnica mais bem estudada e que mais funciona para tratar, por exemplo, episódios depressivos. Né? Então, que nós vamos ver que dentro desse contexto, nós pensamos em intervenções baseadas em evidências, aquilo que a literatura aponta
como estratégia de regulação das emoções tem que ser utilizada nesse momento em que a gente está lidando com emoções, muitas vezes, extremas. E, dentro desse contexto, assim, aplicar técnicas e estratégias que nos ajudem a ter uma tolerância maior a esse mal-estar e ao sofrimento, pode nos ajudar a tolerar essas emoções, e aí vamos entender que essas emoções, elas têm uma função, eu falei lá no início, né, da minha fala, e que a gente pode aprender a sobreviver a essas emoções, para que a gente possa, enfim, aprendendo a lidar com elas. Eu não estou falando aqui de estratégia de solução de problemas, mas quando eu utilizo uma estratégia de sobrevivência à crise, eu só estou ajudando a entender que aquela onda ela vai passar. E que quando passar aquele pico dela ali, eu vou ter mais clareza de lidar com elas, porque as nossas emoções, elas são tóxicas para a nossa razão. Então, não quero invadir, né, o tempo, né, do colega, então acho que só para finalizar aqui com um aspecto dentro desse conceito, né, do que a gente trabalha na DBT, essa noção de equilíbrio, a dialética dentro do contexto da terapia comportamental dialética significa equilíbrio e síntese de opostos. Então nós vamos entender que qualquer processo de psicoterapia envolve uma aceitação daquilo que eu sou e uma tentativa de mudar aquilo que eu sou. Isso é paradoxal, mas esse equilíbrio dialético ele faz parte de qualquer processo de psicoterapia, assim como eu preciso também equilibrar as estratégias de validação emocional e as estratégias de resolução de problemas que vão ser treinadas, né? Então, a DBT ela é uma terapêutica recheada de técnicas, existem diversas técnicas dentro da terapia comportamental dialética, mas eu queria finalizar com uma frase da Marsha Linehan, que diz que o terapeuta ele deve conhecer o manual com uma palma da sua mão, mas deixá-lo na porta do lado de fora quando estiver com o paciente. Então, a gente não pode esquecer que, apesar de ser uma intervenção que seja extremamente técnica, né, com um conjunto enfim, recursos terapêuticos para a gente poder utilizar com os pacientes, o que vem antes de tudo isso é uma relação humana e que a psicoterapia ela é a ciência, né, a psicoterapia nos dias de hoje ela é a ciência do relacionamento, né, da relação terapêutica, e que isso, enfim, acaba muitas vezes sendo o determinante no caso. Queria agradecer aí o tempo, né, não quero invadir, né, o horário, né, do colega, e fico à disposição para que a gente possa conversar depois, se eventualmente houver perguntas. Obrigado. Perfeito, Wilson, muito obrigada. Tu já tem algumas perguntas, eu também tenho uma pergunta para ti depois, mas aí eu vou esperar a fala do Paulo para a gente conversar, tá bom? Paulo, Perfeito. eu te passo a palavra. Obrigado, Laura. Wilson, que desafio que tu encarou de resumir tanta coisa em meia hora, que poder de síntese, já que tu falavas da síntese, né? Então, tem muitos elementos aí que tu trouxe sobre essa abordagem, eu aprendi muito também escutando aqui. Eu queria agradecer, enfim, a presença de todo mundo que está aqui nos acompanhando, especialmente a professora Mariane Stoltzmann Mendes Ribeiro, minha colega e amiga, que foi quem fez o primeiro contato, e também o Kael, que foi o meu interlocutor na preparação para esse encontro aqui, né? É sempre bom, né, poder se encontrar, mesmo que desse jeito que a gente pode se encontrar agora nos tempos de pandemia, mas para poder ouvir, para poder pensar juntos. Quero muito poder escutar as questões de vocês, poder também né, escutar as experiências que vocês estão tendo nesses tempos, porque o que eu vou trazer aqui na minha fala vai ser um recorte muito específico, que é o da minha experiência pessoal, né? Eu não vou trazer um trabalho, enfim, né, sobre as técnicas de terapia, tempos online. Eu vou contar da minha experiência, que é uma experiência circunscrita ao meu consultório. Eu trabalho em consultório particular como psicanalista e também como supervisor de outros psicanalistas, né? Então acompanho casos. Então vou trazer, né, o que eu trago para pensar aqui a partir disso, mas a partir também de reflexões que me parecem importantes sobre os efeitos que esses tempos que nós estamos vivendo, né, já passamos
do olho do furacão inicial, daquele temor maior que havia, já estamos nos acostumando um pouco mais ao dito novo normal, sem saber muito bem se de fato isso é um novo normal, o que que é, mas acho que é importante poder pensar também sobre esses efeitos mais amplos, né? Então, gostaria de falar sobre esse aspecto, pensar em alguns desdobramentos disso sobre a clínica e depois poder trazer alguns pontos sobre a questão do atendimento online, que estava também colocado, né, na temática do nosso encontro aqui, né? Quando iniciou a pandemia, muito no início, eu fui convidado a participar de uma live, algo, enfim, um pouco parecido com o que a gente está fazendo aqui hoje, para falar sobre o tema do trauma. Eu acho que naquele primeiro momento estávamos todos nos perguntando muito sobre o que era isso, sabíamos muito pouco sobre o coronavírus, sobre como nos protegermos dele, estávamos ainda, né, no início aqui, vocês lembram lá em março, abril. Então, um colega havia feito uma fala sobre o impacto da pandemia e havia trazido a questão do trauma, então me convidaram para falar sobre isso. E na ocasião, eu destaquei um aspecto importante dessa noção de trauma, pelo menos para a psicanálise, né? Claro que certamente há várias noções diferentes, mas esse é um conceito na psicanálise, o trauma, né? E o trauma diz de uma experiência que se vive e para a qual não se tem nenhum referencial simbólico para dar conta. Ou seja, a gente não tem uma condição de antecipar, de lidar com aquela situação. Isso que produz um trauma, né? Um excesso, digamos assim, de emoção que não encontra um sentido no aparelho psíquico. Eventos traumáticos, eles podem ser de diversas naturezas e não tem como atribuir a um determinado acontecimento um caráter traumático. Aquilo que para uma pessoa pode ser traumático, para outra pessoa pode ser uma experiência com a qual ela consegue lidar de forma bastante, se não bastante tranquila, mas pelo menos consegue encaminhar. Um exemplo muito banal é uma separação amorosa, né? Vocês conhecem provavelmente alguém que passou por uma separação amorosa e que ficou muito mal com isso, que não conseguiu mais se alimentar direito, que não conseguiu mais trabalhar, né? Que teve, enfim, um efeito muito devastador, e outras pessoas que, bom, ficam tristes, né? Dão conta disso. Então, essa ideia do trauma, na época, me pareceu importante de discutir, porque se falava, né, do trauma que era o impacto da pandemia sobre as pessoas. E eu colocava um pouco em dúvida essa ideia do trauma, e acho importante colocar em dúvida também, pelo menos, o trauma na sua dimensão coletiva, porque, embora, né, a nossa vida tenha mudado bastante no sentido da circulação, no sentido de como se vive, no sentido de quantas vezes a gente lava as mãos por dia, as vidas, né, pelo menos de um certo recorte da população, ao qual acredito que a maioria de nós pertence, que é de classe média, bom, ela segue mais ou menos funcionando. Nós seguimos trabalhando, atendendo online, vocês da Fevale seguem frequentando as suas aulas, a gente segue tendo esses eventos aqui. Então, a dimensão traumática propriamente da pandemia, num sentido mais coletivo, acho que é algo importante de colocar em questão. Porém, é evidente que para muitas pessoas e para determinadas populações, de fato, isso possivelmente tem um efeito traumático, no sentido de jogar essas pessoas no desamparo, né? De justamente perderem as referências, sejam pessoas que foram jogadas numa situação de muito desamparo econômico, empregos, investidores, empreendedores
maior seja possível dimensionar, né? Acho que depois de passado esse tempo a gente vai poder avaliar que efeitos isso de fato vai deixar no tecido social, mas não me parece que se produziu uma... Por outro lado, é preciso, né, pensar nessa dimensão individual, que sim, né, vai chegar para nós na clínica, vai chegar principalmente naqueles colegas que trabalham em postos de saúde, que trabalham na rede pública, que trabalham nesses frontes que acolhem as pessoas mais vulnerabilizadas. Então, ainda sobre essa dimensão maior da pandemia, pensando nos efeitos psíquicos disso, que eu pude pensar até agora de dois grupos muito afetados, né, onde, digamos, dá para perceber que há um impacto bastante sério, né, para além dessas pessoas vulnerabilizadas que são afetadas por qualquer tipo de crise, né, no nosso país especialmente, mas duas populações, né, ou dois grupos de pessoas que acho que é importante termos em mente, né? Um são os jovens, os adolescentes, que estão num momento agora de começar a sair de casa, de fazer os seus laços com os pares, esse momento crucial na adolescência, né? Da vivência da tribo, da horizontalidade, e que estão se vendo privados disso, tendo que voltar para dentro de casa, ficarem presos dentro de casa com os pais, né? A perda do convívio físico, né, presencial, nesse grupo, nessa população, tem me chamado a atenção, né, que certamente vai ter efeitos, especialmente se isso se prolongar por um tempo maior, né? Ou seja, os primeiros namoros, as experiências de festas, é o momento onde de fato se aprende a socializar aqui vai ser a nossa vida entre os outros, entre os pares na vida adulta. Esse momento está sendo colocado em suspensão pela pandemia. Então, essa é uma população que me parece bastante afetada pelo distanciamento social, pela quarentena. E outro grupo de pessoas também, né, grupo eu digo porque tem um fator em comum que reúne essas pessoas, são aquelas pessoas que perderam alguém para o Covid-19 nesse tempo e que não podem se despedir dos seus familiares, dos seus entes queridos. Ou seja, as pessoas que estão sendo, por conta da condição de contágio, da periculosidade de contágio que existe, que estão sendo privadas de uma experiência fundamental e necessária para o ser humano, que são os rituais de luto. Então, essas pessoas que não estão podendo ir ao funeral, não estão podendo se despedir nem sequer nos hospitais, né, nem sequer visitar os seus parentes. Essa impossibilidade de ver o corpo, de fazer a despedida, isso tem um caráter traumático também, certamente em muitos desses casos, e é algo com o qual nós teremos que lidar, imagino, estou aqui levantando hipóteses, mas por um bom tempo ainda. Porque toda morte que não pode ser, que não pode passar por algum ritual coletivo de simbolização, ela deixa uma marca bastante importante na vida daqueles que ficam, né? Evidentemente dos entes queridos. Então, esses dois temas, pensando nesse caráter traumático da pandemia, eu gostaria de chamar a atenção de vocês e pensar juntos, enfim, também em outros, na experiência de vocês, mas me parece que vamos ter que lidar ainda por um bom tempo, mesmo quando as coisas se regularizarem, com essas pessoas, com os jovens, com os adolescentes que tiveram o seu momento de início de socialização suspenso e por um bom tempo ainda, possivelmente, e as pessoas que não estão podendo chorar os seus mortos. Bom,
Então, dito isso, né, me chamou a atenção, enquanto eu estava preparando aqui alguns pontos para compartilhar com vocês, uma notícia em que se dizia que o número de buscas no Google por como lidar com a ansiedade e a depressão havia crescido 30% nestes últimos meses, nesses tempos agora de pandemia, né? Então, chamou a atenção esse título, eu fui ler a notícia, mas tem outra coisa que me chamou a atenção ao ler isso, é que, na verdade, essa alta que foi registrada nesses 6, 7 meses que tivemos até agora, ela é uma tendência de alta que vem vindo já nos últimos 10 anos, né? E é importante poder considerar esse antecedente também. Este crescimento que aconteceu agora no tempo da pandemia, porque pode parecer, bom, a pandemia trouxe um aumento em ansiedade, em depressão, mas em registrar o quanto isso é algo que marca o nosso tempo, né? É muito curioso que essa estatística, essa notícia, ela é baseada nas pessoas que vão lá no Google perguntar como se lida com a depressão, como se lida com a ansiedade, né? Ou seja, é curioso como, diante de uma condição de sofrimento, é para uma máquina que vai se perguntar o que fazer. Eu acho que isso, por si só, já é bastante sintomático do nosso tempo. Mas outra questão também que me chamou a atenção lendo essa notícia é o quanto ansiedade e depressão são palavras muito corriqueiras que certamente vocês escutam bastante na clínica, e não apenas na clínica, no dia a dia também se fala, né? Tive um ataque de ansiedade, andei meio deprimido. Esses sintomas, né, da ansiedade, da depressão, eles surgem com muita recorrência na fala dos pacientes, e nessa lógica em que surge na notícia, por exemplo, tem um ponto que eu acho que é importante de destacar também, que é o quanto esses sintomas de ansiedade e de depressão, hoje em dia, são colocados como patologias, como doenças, né? Então, como se toda depressão fosse a mesma coisa, como se toda ansiedade fosse a mesma coisa, né? E aí, né, então, nessa pergunta, como lidar com a ansiedade, né, que se faz para o Google, já denota, né, esse pensamento que simplifica muito. Então, bom, ansiedade é isso, e para a ansiedade, então, tem que se fazer isso. Mas, né, o que é importante, eu acho que poder colocar em questão é por que a pessoa está com ansiedade, né? O que disparou este momento, esta crise de ansiedade ou a depressão, e mais, né, não apenas qual foi o evento que disparou esse afeto, mas aqui outros acontecimentos, aqui outras lembranças, aqui outros momentos que este afeto também remete, né? Ou seja, a necessidade de poder ter um pouco mais de intimidade com os sentimentos, como antes o Wilson falava, né? Os sentimentos, inclusive os ruins, eles estão aí para nos dizer alguma coisa, né? Agora, como eles vão ser escutados, essa é toda a diferença, né? Se eu vou escutar a ansiedade como algo que eu preciso erradicar, eu vou tomar um ansiolítico, eu vou tomar enfim, né, um ansiolítico e vou ficar legal, né? Não vou mais sentir ansiedade, né? Eu estava tentando lembrar o nome do ansiolítico, esse que hoje em dia é tomado como se fosse aspirina, né? Mas que acho que diz dessa lógica justamente que há, né? De, bom, ansiedade, como é que eu resolvo? Eu tomo isso, né? Ou, sei lá, conto até 10, respiro, não sei o quê. E não de tomar a ansiedade como um sinal do corpo para fazer pensar sobre o que traz aquilo. Rivotril, uma colega lembrou.
Então, me chama a atenção porque nesse momento da pandemia tem se falado muito justamente nisso, né? Que afetos que tem aumentado por causa da pandemia, né? O que a pandemia traz em termos de sofrimento psíquico. Então, se fala da ansiedade, da depressão, mas, e aí eu vou entrar um pouco na minha experiência clínica, né? A pandemia, ela, em muitos momentos, ela acaba sendo uma espécie de um bode expiatório para aquelas emoções ou para aquelas questões, para aqueles desconfortos, para aqueles sofrimentos que se tem. E que justamente não se quer tomar o trabalho e a responsabilidade de dar conta desses sentimentos, dessas emoções, desse mal-estar que se sente, né? Então, assim como é muito mais fácil tomar um Rivotril e ficar legal em relação à ansiedade, bom, é muito mais simples acreditar na conta da pandemia do Covid-19 qualquer sensação ruim que se tenha, seja um desânimo para trabalhar, para fazer as coisas, para entrar em contato com os amigos, ou seja, a ansiedade, né? Então, eu chamo atenção para isso porque, como é algo que está nos afetando a todos, e certamente é um saco, né, ter que lidar com as restrições que a pandemia nos impõe, mas é preciso atenção na clínica a não se contentar muito facilmente com a pandemia como explicação, né? Porque isso é algo que, uma certa tendência, né, que nós temos, isso é compartilhado entre todos, né? A gente quer simplificar as coisas, né? A gente não quer ter muito trabalho, especialmente com aquilo que nos incomoda. Então, né, se tem a pandemia aí para poder botar na conta dela tudo aquilo que não está dando certo, ou tudo aquilo que a gente sente de mal-estar, pode, né, queria colocar esse alerta, assim, porque na minha experiência clínica, de novo, né, nesse tempo de pandemia, são muito poucas, né, o sofrimento que seja que eu possa derivar diretamente, né, da pandemia, né? Então, muitas vezes vem, né, um sujeito, enfim, dizendo, eu estou desanimado, assim, e tal, não sei o quê, mas acho que essa pandemia mesmo, né, tal. Bom, se a gente se contenta com essa resposta, a gente não está fazendo o nosso trabalho, né? Se a gente escuta um pouco mais, né? Bom, o que mais que tem, né? Que outras, enfim, né? O que aconteceu ontem, o que te passou pela cabeça, etc e tal. A gente vai ver que tem bem mais do que só simplesmente a pandemia, né? Ou seja, que isso vai também dizer de como, né, o sujeito, de como o nosso paciente, de como nós também, evidentemente, nos posicionamos, lidamos com as situações da nossa vida, né? Então, queria chamar atenção para isso, porque há uma certa simplificação quando se fala, né, e sobretudo na mídia, isso de dizer a pandemia aumentou, o índice disso, de aquilo e tal, não sei o quê. Acho que é preciso cautela, né, com esse tipo de relação de causa e efeito muito direta, porque muitas vezes o que a pandemia faz é encobrir outras questões, né, outras dificuldades do sujeito em lidar com as suas questões, e ela fornece, inclusive, um certo álibi, digamos assim, né? Bom, agora tem a pandemia, né? Então vou mesmo ficar aqui no sofá o dia inteiro assistindo TV e comendo batata frita, né? Não é, enfim, por conta, né, de uma dificuldade de lidar com a minha vida, com uma certa tendência à inércia que eu tenho, etc. e tal. Então, acho importante, né, a partir dessa questão que vocês colocaram, de ressaltar, né, de colocar esse ponto de atenção. Assim como a pandemia ela tem
em muitos casos, colocado uma certa lente de aumento sobre questões que já estavam ali, né? Então, não é que a pandemia causa ou produz, ela dificulta, talvez, evitar um encontro com algumas questões suas, né? Até porque hoje em dia, tendo que ficar confinado ao ambiente mais de casa, bom, temos menos distrações também, né? Então, em alguma medida também, esse contexto obriga a que nós nos ocupemos daquilo que nos causa mal-estar, né? Que não é a pandemia em si, né? Estou falando, de novo, desse contexto, né, muito particular da minha clínica. Eu acho importante ressaltar isso. Evidentemente que uma pessoa que perdeu o seu trabalho por causa da pandemia, que perdeu um familiar por causa da pandemia, bom, né, ela tem né, as suas dificuldades, as suas questões relacionadas diretamente a isso, né? Mas para também não tomar a pandemia muito facilmente como algo que, então, mudou tudo e que agora explica, né, tudo aquilo que se apresenta como sofrimento psíquico. Sobre o atendimento online, que também é uma questão, eu queria falar algumas coisas também. A primeira delas é que eu acho que a pandemia trouxe para nós, psicólogos, algo muito positivo. Ela impôs que se derrubasse um preconceito que existia até então em relação ao atendimento online, né? Ou seja, a gente não tinha mais opção. Ou a gente atendia por aqui, ou a gente expunha os nossos pacientes ao risco de contágio, ou a gente parava de trabalhar. E a experiência que eu tenho podido acompanhar, tanto a minha experiência própria, como eu comentei antes, de outros colegas e também de colegas que supervisionam comigo, é que o trabalho é perfeitamente possível por modo online e até mesmo por telefone. Já havia pessoas, já havia colegas que faziam isso antes. Eu mesmo atendia alguns pacientes que se mudaram para outras cidades e que, enfim, decidiram manter a sua análise comigo. Já atendia à distância, né, por telefone, e percebia que isso era algo muito possível, né? Então, o fato de a pandemia ter imposto esta modalidade de atendimento, claro, é muito ruim nós não termos a opção nesse momento de podermos atender presencialmente, mas que se quebrou esse certo tabu que existia entre muitos, esse certo preconceito em relação ao atendimento online, eu acho que é muito importante, né? Inclusive para pensar que que não é mais necessário que um sujeito se analise com alguém que mora ali na mesma cidade, né? Que para pessoas que moram, por exemplo, no interior, em cidades muito pequenas, onde talvez tenha apenas um ou dois psicólogos, esses psicólogos sejam seus conhecidos ou até mesmo familiares, né? Bom, propicia aí uma possibilidade, né, uma ampliação da possibilidade do trabalho do psicólogo. Então, eu acho esse um ponto positivo que a pandemia trouxe ao nos impor o atendimento online. Agora, é claro que isso nos coloca também dificuldades, a gente precisa se adaptar a esse meio. Uma das questões, né, que eu acho muito peculiar, e eu não sei se vocês também têm essa experiência, mas que é o fato de, no atendimento aqui por vídeo, né, como é nessa reunião que a gente está, embora eu só esteja vendo o Wilson, porque todos vocês estão com as câmeras desligadas, mas no atendimento online, bom, a gente fica o tempo inteiro olhando para a cara da gente, né? E isso é uma coisa que, enfim, é humana. Quando a gente recebe uma foto que um amigo nos manda, essa foto nossa que eu tirei lá naquelas férias, o primeiro lugar para onde a gente vai olhar é para nós mesmos, né? Não adianta, nós temos
uma atração pelo espelho, porque a noção que nós temos de nós mesmos, ela se dá a partir da relação com o espelho. Então, essa coisa de, no atendimento, ficar o tempo inteiro olhando no espelho, ela é uma experiência de estranhamento, né? Como o Kael colocou aqui no chat em relação ao conceito de estranho do Freud. Mas tem algo de estranho justamente nessa dimensão do estranho do familiar, né? Isso de ficar conversando com o outro, mas o olho ser captado, o tempo inteiro ser capturado em relação à própria imagem. Eu acho que isso é um tema, né, a se pensar, e eu vou falar de uma, né, de uma experiência pessoal, né, nos atendimentos com vídeo, eu escolho ocultar a minha imagem, né, às vezes até com uma janelinha de um outro programa, eu boto em cima da minha imagem, porque isso é algo que distrai muito, né, ou seja, como é que você vai falar, como é que você vai intervir, se você está ali, de alguma forma, o tempo inteiro, né, numa relação especular com você mesmo, tendo que fazer um esforço, até mesmo consciente, de desviar o olhar da própria imagem. Então, esse tema, né, eu acho que é um tema a se pensar no atendimento online. Outra questão ainda sobre o atendimento online, que me pareceu um desafio muito grande, e aqui eu vou colocar apenas como questão, porque eu não atendo crianças, mas é o atendimento com crianças e também com casos graves, né? Ou seja, aqueles casos onde a presença física ela se faz necessária porque o sujeito não tem uma relação com a palavra suficiente para se sustentar apenas nela, ou apenas nela e na imagem, como a gente faz aqui pelo computador, né? Então, eu sei que há muitos colegas que estão atendendo os seus pacientes crianças online e que estão tendo experiências muito interessantes, mas é um campo de invenção muito grande. Eu acho que esse é um desafio para a psicanálise, né, de como vai se redefinir ou né, que dispositivos vão se inventar para o atendimento online de crianças, né? No caso dos pacientes graves, acho que isso é mais delicado, né? Pacientes graves, eu estou falando, como antes o Wilson falava, tanto em casos de borderline muito graves, mas também em psicoses, né? Acho que aí talvez esse dispositivo se encontre com limites, né? Tenho poucas notícias ainda de trabalhos, né, com esses casos mais graves através do meio online, mas, né, tendo a pensar a partir da experiência de que são casos em que a presença física do corpo do analista faz uma função muito importante, né, que aí tem um desafio muito grande e talvez um limite também dessa modalidade de atendimento online. Meu tempo está acabando aqui pelos meus cálculos. Enfim, eu não vou entrar nesse tema aqui, né, só marcar, né, que eu acho que tem dois conceitos da psicanálise importantes de se lembrar e de se lembrar no sentido de que eles são o osso que sustenta a clínica, de certa forma, que é a transferência, né, por um lado, e o seu avesso, que é a resistência. Ou seja, seja por telefone, seja ao vivo, seja por vídeo, sem vídeo, vai estar... Só vai ser possível se trabalhando, né, considerando a transferência, mas também a resistência, que está presente tanto presencialmente quanto também à distância, né? Mas é o que permite que esse trabalho aconteça também nesse meio online.
Acho que tem um desafio muito grande, e essa é uma experiência que eu tenho curiosidade de ouvir se vocês têm, provavelmente vocês têm na universidade, mas de quem está começando a prática clínica, né, pelo meio online, que desafio que é esse, né? E a importância de, nesse momento, poder contar com a supervisão, né? Porque são duas, né? São dois começos simultâneos, né? Tanto de uma prática clínica quanto também de usar este meio que é novo para a maioria dos psicólogos, inclusive aqueles que já têm muito tempo de estrada. Mas, resumindo, né, eu diria que a pandemia, além do seu efeito mortífero, né, evidente pelo vírus, pelas patologias que causa, ela pode ser também uma aliada da pulsão de morte. Né? A pulsão de morte que é aquela que justamente faz com que a gente não queira pensar, que a gente não queira encontrar outras formas de lidar com as sessões, que faz com que a gente prefira ficar ali atirado no sofá comendo porcaria em vez de, né, poder conversar com os amigos, em vez de poder criar. Né? Então, na clínica, né, diria que o desafio segue sendo o desafio que era antes da pandemia também. Ou seja, como ajudar o paciente, como, né, ser parceiro do analisando no combate à pulsão de morte, que sempre tenta, né, que sempre está ali à espreita, digamos assim, convocando ao marasmo, a deixar as coisas como elas estão, e como ajudar justamente a desenvolver formas criativas de se lidar com as situações da vida, sejam elas quais forem, e inclusive ser apresentadas pela pandemia. Né? Acho que esse é o desafio que nós temos sempre e que se relança agora nesse cenário onde muitas coisas estão diferentes, mas onde muitas outras continuam como sempre foram. É isso, vou, né, querer conversar com vocês agora na sequência. Obrigado. Obrigada, Paulo. Perfeita a tua fala. Muito obrigada pela contribuição. Agora eu vou abrir para as perguntas. Tem bastante pergunta no chat já, mas eu queria fazer as minhas primeiro. Deixa eu abrir minha câmera aqui, só que ela está carregando. Só um pouquinho. A primeira pergunta é para o Paulo. Paulo, eu sei que tu está tomando é chá ou é chopp? Ah, bom. Então tá, deixa eu ver aqui a pergunta. A primeira pergunta foi do Kael. Aqui. Eu acho que essa pergunta é direcionada para o Wilson. Ele fala assim: nesse período pandêmico, eu tenho praticado a desatenção plena. Acho que há uma sobrecarga de estímulos de trabalhos, tarefas, lives, exercícios, e buscar corresponder a tais acumulações é, por consequência, tanger a exaustão. Não será no distrair-se, estar presente, mas talvez não no momento presente de excessos, algum potencial saudável, inclusive terapêutico. Eu acho que a gente pode também falar da tolerância ao mal-estar, né? Que é uma das habilidades que a dialética também ensina, digamos assim. O que tem a dizer, Wilson? Sim, na verdade são coisas diferentes, né, Laura? Assim, a gente vai ver que dentro dessa perspectiva assim, do que ele colocou, né, da desatenção plena, né, na verdade a gente funciona bastante desatento, né, com os nossos automatismos, né, o tempo todo, e acho que a ideia da atenção plena é exatamente o oposto. É a gente poder tomar um banho atento à água do chuveiro caindo no nosso corpo, prestar atenção no barulhinho do ralo, que a água está escorrendo ali, sentindo o cheiro do shampoo dentro do box, né, respirando aquele vapor. Então, a atenção plena é exatamente o que ele colocou, que ele chamou de desatenção, mas esse que ele chama de desatenção é a atenção plena. Né? Então, é exatamente isso. O nosso funcionamento, né, de estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo é o que acaba, de certa forma, não nos deixando entrar em contato com o momento presente. Então, eu destacaria assim, que o Mindfulness ele é uma qualidade de atenção,
né? E essa qualidade de atenção, né, no momento presente aqui, ela nos coloca de uma maneira não julgadora, né, ao que está se passando. Porque se entende que o julgamento acaba, de certa forma, ativando as emoções. E a minha pergunta para ti, assim, é se no manejo da tolerância ao estresse ou mal-estar, enfim, tu achou mais difícil, tu achou que as pessoas tiveram mais dificuldade no atendimento online, tu achou que é a mesma coisa, como é que foi? Pois é, eu acabei não abordando nisso, porque quando eu ia falar da questão do atendimento online, terminou meu tempo, eu olhei o relógio e ele disse, não vai dar tempo de eu falar. Então agora, que bom que tu perguntou, que dá para poder falar um pouquinho das particularidades do atendimento online. O grupo de treinamento de habilidades da DBT, ele acontecia, pelo menos na equipe que eu estou vinculado, acontecia presencialmente. Então, essas habilidades que você está perguntando de mindfulness, tolerância ao mal-estar, regulação emocional e efetividade interpessoal, são habilidades que eram ensinadas presencialmente, né? E com a ideia da pandemia, num primeiro momento, né, assim como o Paulo colocou, assim, de início, março, abril, ali, a gente meio perdido, sem saber o que fazer, a gente, vamos suspender o grupo, não tem como fazer grupo no meio da pandemia. E aí nós achamos, ingenuamente, que meio de abril termina isso. E aí volta os encontros, né? E aí passou 2, 3 semanas de abril ali, a gente não vai voltar agora e vai demorar. Vamos tentar ver se é possível fazermos os encontros via online, né? E aí nós começamos a fazer, tu sabe, Laura, que teve uma adesão muito grande dos pacientes, assim, da gente poder manter a qualidade do treinamento de habilidades online, a ponto de que, pelo menos na nossa equipe, nós decidimos que quando passar a pandemia, nós vamos manter o grupo online. Ele vai seguir sendo online mesmo pós-pandemia, porque veio paciente de Brasília, de Belo Horizonte, de outras localidades que puderam ter acesso ao grupo, porque na sua cidade não tinha, ou porque preferiam, por alguma razão, fazer, e que acabou tendo um alcance, né, como o Paulo bem colocou ali, a possibilidade de a gente poder, com o mundo online, né, poder ter acesso a recursos, né, que estão distantes e que estariam inviáveis de serem colocados nesse sentido. Então, não muda nada. O que a gente vai ver, assim, o que pode acontecer é que se nós temos um grupo, e vamos pensar que os pacientes que participam do grupo, né, como o Paulo bem colocou, são pacientes mais graves, né, e que um comportamento automutilatório, que tem crises dissociativas, enfim, e que quando isso acontece presencialmente, nós temos o grupo treinador e o co-treinador de habilidades. O treinador tem a função de ensinar as habilidades, na DBT, como eu coloquei no início, é um tratamento muito focado na aquisição de habilidades, e o co-treinador, né, ele tem a função de manejar eventuais situações de crise que possa acontecer, ou poder otimizar o aprendizado do grupo ali. Então, se tem hoje uma situação de um paciente que se desorganiza, o co-treinador tem a função de ligar para ele no telefone, manejar por fora da sala. Vamos imaginar se está no Zoom, todo mundo ali, e um paciente se desorganiza por alguma razão, esse manejo ele é feito pelo co-treinador à distância para não desorganizar os outros pacientes também. Então, a gente manteve a mesma lógica que é feita no grupo de treinamento de habilidades presencialmente, no mundo presencial, e não só nosso time de consultoria, mas muitos outros que eu tenho contato pelo Brasil todo, têm utilizado o treinamento de habilidades online sem maiores dificuldades em fazer essa adaptação. Eu concordo integralmente com o que o Paulo colocou, de que a pandemia acabou nos forçando a ter que aceitar e trabalhar alguns preconceitos em relação a isso. A terapia comportamental dialética, ela já desde os anos 90 já trabalhava com a ideia do coaching telefônico, então atendimento pelo telefone não é uma novidade na DBT. E o que a gente está vendo agora é que é possível também fazer a sessão de psicoterapia, né, pelo mundo online. Então, eu acho que nesse sentido, assim, eu não vejo maiores prejuízos, né, se a gente consegue adaptar isso para essa realidade do mundo virtual. Perfeito. O Guilherme também tem uma pergunta que é para o Wilson também. Qual a utilidade do sofrimento para a DBT? Na verdade, o sofrimento, não é que o sofrimento tem alguma utilidade, Guilherme. Assim, na verdade, a gente vai ver que todas as emoções, elas têm uma função, né? Elas têm uma utilidade, para usar o termo que tu utilizou. Então, quando eu estou com raiva, a raiva está associada à defesa. Se a gente pensar no ponto de vista da psicologia evolucionista, a raiva está associada à defesa própria, defesa da minha prole, do meu território, né? Então tem a função de fazer com que eu ataque, né? Uma impulsa de ataque para poder me defender. O nojo, né? Uma outra emoção que faz com que eu possa
se eu estou com nojo de alguma coisa, faz com que eu não ingira, daqui a pouquinho, sabe, eu estou com fome, abro a geladeira lá em casa e só tem um bolo mofado ali dentro, tá? O nojo do mofo faz com que eu não ingira aquelas bactérias ou algum eventual ingrediente ali que possa fazer mal. Então, isso vai fazer com que eu me proteja também. O medo, né, da mesma forma, me prepara para lutar ou para fugir, né? Se eu estou numa situação me sentindo ameaçado, o medo faz com que eu possa reagir a isso, né? A alegria, né, é o nosso reforçador, o que faz com que eu queira fazer as coisas para tentar experimentar a alegria, que é aquela percepção cognitiva de que é assim que as coisas deveriam ser, né? Então também tem uma função extremamente importante no nosso no aspecto motivacional. A própria tristeza, né, também pode estar associada ao sofrimento, né, que ele está colocando ali. Quando eu estou triste, isso faz com que eu tenha que me reinventar, né? Se eu estou triste, é sinal que não está legal. Se eu estou com a perna cruzada aqui na minha cadeira, eu só vou trocar de perna e cruzar a outra aqui se estiver desconfortável. Então, o desconforto que a tristeza provoca, ela tem uma função também de fazer com que eu me movimente, reveja as estratégias que eu tenho, né? A surpresa, né? Uma outra emoção que está ligada a um senso de urgência. Eu estou falando aqui, estoura uma lâmpada aqui em cima, antes que eu pense qualquer coisa, eu já tenho uma reação ligada a um senso de urgência, né? Que é a surpresa, naquela ideia da onda ali que eu falei, é a emoção mais breve de todas. Ela rapidamente se transforma numa nova emoção. Então, a gente vai ver que essas emoções todas elas têm a função, e aí para pegar um gancho com o que o Paulo colocou ali, até para convidá-lo também a participar da discussão, que trouxe bem a questão da ansiedade e da depressão, que são sintomas clínicos observáveis, né, e compatíveis com vários diagnósticos de psicopatologias distintas que a gente vai poder perceber aqui. A ansiedade ela não é algo que seja nocivo. A ansiedade me ajuda a poder tomar decisões mais rápido. Estou atravessando uma rua e vem um carro lá longe, essa resposta ansiosa faz que eu tenha uma resposta adaptativa dentro daquele contexto. O problema todo, né, seja a ansiedade ou seja a depressão, né, que o Paulo colocou ali para nós, é uma questão muito mais quantitativa do que qualitativa. Então, ninguém está bem o tempo todo, todos os dias. É óbvio que nós experimentamos níveis distintos de ansiedade, é óbvio que nós experimentamos níveis distintos de tristeza ou de depressão, só que quando isso começa a ficar grande, intenso e frequente o suficiente para trazer prejuízo, sofrimento ou alguma incapacidade, isso acaba virando algo que merece atenção na clínica. Então, nesse sentido, assim, que eu acho que é muito mais uma questão quantitativa do que qualitativa, ter ou não aquilo. A Ângela também falou assim: penso que às vezes a aceitação pode nos impedir de reivindicar, não no caso da pandemia. Não sei se você tem alguma coisa para falar sobre isso. Quero comentar sobre. Nós não podemos confundir, gente, aceitação com acomodação, resignação, passividade ou qualquer outra coisa que se confunda com isso. Aceitar é um verbo de ação. Aceitar significa tomar as coisas como elas são postas. Eu não vou aceitar tudo. Eu vou aceitar aquilo que não está ao meu alcance mudar. Se eu pegar e olhar a previsão do tempo no meu celular, que eu olhei ali hoje, tem sol até sexta. Sábado e domingo vai chover de novo. E aí, que droga, justo no sábado que eu vou estar de folga, vai chover e tal. Não vai mudar em nada. Se é que vai se confirmar isso, não vai mudar em absolutamente nada o clima, né, o tempo no final de semana. Então, isso é aceitação, é não lutar contra aquilo que eu não tenho poder de mudar. Né? No caso da pandemia, né, que ela colocou, não tem muito que eu possa fazer em relação à pandemia que não seja tomar os cuidados sanitários que são necessários. Em relação ao meu passado, né, não tem nada que eu possa fazer que mude o meu passado. Né? Agora, em relação ao meu presente, ao meu futuro, tem coisas que eu tenho que aceitar e outras não. Então, respondendo para ela ali, então, aceitar não significa se acomodar, não significa ser passivo ou se resignar. Significa tomar as coisas como elas são postas e parar de lutar contra aquilo que eu não tenho poder de mudar. Perfeito. A Milena comentou na hora da fala do Paulo sobre o seguinte: esses dias fui olhar os comentários nos posts do Instagram do CVV. Fiquei bem assustada ao ver pessoas declarando ali mesmo a ideação. Acredito que seja a ideação suicida. O Kael também botou várias perguntas, mas ele pediu para eu ler só a última, então depois eu leio a última. Eu não sei, Paulo, se tem alguma coisa para falar sobre o comentário da Milena? Eu não sei bem qual foi o link que ela fez desse comentário, né?
mas o que me ocorre, enfim, né, não sei de novo, né, do que se trata, assim, mas que me chama a atenção, né, essa questão de declarar a ideação publicamente, né? Eu acho que aí a gente entraria numa discussão muito mais ampla sobre o tema das redes sociais, né? E o quanto essa possibilidade de visibilidade das redes sociais faz com que, por exemplo, isso, né, a ideação suicida seja algo que causa espanto, como a ela, né, de que seja declarado ali publicamente, né? Mas, né, me chama a atenção isso, né? Bom, é o lugar para, né, o CVV, até onde eu sei, é o Centro de Valorização da Vida, né? Então, é o espaço disso, né? Mas o quanto essa questão da ideação suicida, ela, em casos, de novo, né, sem generalizar, mas ela pode produzir até um sentimento de grupo e de identificação. Ou seja, não necessariamente pessoas, né, suicidas de fato, né? Ideação suicida é algo, enfim, bastante mais comum do que talvez se possa imaginar, né? Ou seja, pensar, ter vontade de morrer ou ter vontade de se matar, mas o quanto isso pode, né, nessa certa lógica de grupo, acabar sendo um traço identificatório entre várias pessoas. Eu estava agora assim pensando, estou associando livremente aqui, né? Porque acho que a gente não falou de suicídio em nenhum momento. Ou, enfim, né, também não faço nenhuma referência com o tema do corona direto, mas eu me lembrei de um ato que eu vi uma vez na Avenida Paulista. Eu estava passando lá por outra razão, mas tinha um grupo de pessoas, muitas pessoas, que estavam né, que estavam pleiteando, de certa forma, né, a visibilidade do tema do suicídio, né? Que acho que, né, como a campanha do Setembro Amarelo, que o Wilson mencionou antes, né, ou seja, que de certa forma possa se romper um tabu que existe em torno desse tema, que possa se discutir sobre isso, que possa, enfim, né, se diminuir talvez esse peso extra que pessoas em grande sofrimento têm, né, ou seja, além de estar com vontade de morrer, de se matar, ainda se sentir mal, se sentir culpados por causa disso, né? Mas que, por outro lado, né, como tudo que ingressa no discurso, pode também promover, né, um certo lugar identificatório e até mesmo, né, enfim, né, existem grupos de adolescentes que, inclusive, exaltam o suicídio, né? Tem aquele filme Yonlu, não sei se vocês assistiram, sobre um jovem que se suicidou aqui com ajuda de outros adolescentes na internet. É um caso verídico acontecido aqui no Rio Grande do Sul. Então, enfim, né, achei curioso isso que ela falou, né, de ter postagens ali no Instagram para pensar, bom, será que é um pedido de ajuda ou será que é uma demanda de visibilidade, né? Que são duas coisas diferentes. E a demanda de visibilidade né, como toda demanda, uma demanda de reconhecimento, uma demanda de amor, mesmo que desse jeito mórbido, né, como ela coloca ali. Enfim. Ela colocou agora que o seguinte: me lembrei dessa questão ao ouvir falar sobre as pesquisas de ansiedade e depressão na internet, grupos de Facebook, etc. Acho que ela quis botar ali qual foi o link que ela pegou desse pensamento. Ok, tá bem. A Cláudia colocou o seguinte em relação ao a ter olhando para o espelho, olhando para a sua própria imagem. Ela falou o seguinte:
Eu brinco que ao voltar para a aula presencial, vou ter que levar um espelho para ficar me olhando. Afinal, são 6 meses dando aula me olhando. Eu imagino que a Cláudia seja professora. Você... Eu não pois é, acontece parecido com as aulas também, né? E nas aulas especialmente, talvez porque, pelo menos nas experiências que eu acompanho, os alunos ficam todos com as câmeras desligadas, como está acontecendo agora, e o professor fica falando, olhando para a própria cara, né? Eu imagino que essa seja uma experiência, enfim, eu mesmo não sou professor universitário, então não tenho essa experiência. Os grupos de estudo dos quais eu participo, como são grupos menores, todo mundo fica com as câmeras ligadas, mas eu imagino que seja uma experiência estranha, no mínimo, né? Porque, dito isso, né, se a gente está se olhando no espelho, a gente está fazendo uma performance, né? Claro que dando aula, normalmente, se está fazendo uma performance, mas não se está olhando, né? Não se está acompanhando ao vivo a performance, né? Não sei, talvez no caso da aula seja, né, seja diferente, não sei, talvez a Cláudia possa falar aqui, mas no caso do atendimento, eu acho que é bem complicado isso de ficar falando com o paciente e se olhando no espelho, né? Enfim, melhor tirar a imagem, na minha opinião. É que ela colocou agora. Mas certamente também me questiono sobre isso na terapia online. Mas nessa eu deixo a câmera minimizada justamente porque não é possível manter a mesma ligada. O Caio mandou um texto. Posso falar, assim, que professor Claro, tem que falar, né? Mas não vou ligar a câmera, vou poupar vocês. Não, eu achei bem interessante isso que tu trouxe, né, Paulo, porque eu também me coloco isso, acho que é diferente, assim, eu brinco na aula, mas na terapia realmente, né, algo que não é possível, né, a gente não consegue escutar o paciente se a gente fica com a nossa imagem refletida ali. Então, eu também tenho isso, assim, esse questionamento, assim, eu deixo sempre ela pequenininha ali, que eu não me enxergo, porque eu achei bem interessante, até porque tu trouxe essa questão de como seria para os alunos estagiários, né, a questão do início da prática na modalidade online. A gente teve durante um tempo que o Conselho Federal não autorizou, né, e isso é bem recente, assim, a abertura de algumas possibilidades de intervenção nesse sentido. Mas acredito que sim, nessa questão da imagem, junta com outras que a gente vem se questionando também, que é a questão até da própria participação da psicologia em redes sociais, né, e enfim, da exposição da imagem do psicólogo também, né, que eu acho que aí é outro tema, assim, de esses vídeos, né, que a gente vem vendo, assim, que tem toda uma perspectiva nesse sentido, que acho que coloca também essa questão da nossa imagem em jogo, né. Mas interessante esse link que tu fez, Cláudia, com, né, do tema da imagem com quem está iniciando no atendimento, porque me fez pensar, né, que quando se está iniciando na prática clínica, seja ela qual for, é um momento de muita angústia, né? Eu acho que um pouco de angústia sempre faz parte da experiência clínica, porque se a gente não se angustia, é porque talvez, como disse o Wilson antes, a gente está com o manual dentro da sala junto com a gente, né? E aí a gente não consegue, de fato, estar presente naquele momento, naquele encontro, né? Então, um pouco de angústia sempre faz parte da experiência, mas no início essa angústia é muito maior, né? Porque, bom, tu tá lá começando a atender, o que será que eu vou dizer? O que será que o paciente vai dizer? Como é que ele vai reagir, né? Então, num contexto normal, o psicólogo clínico iniciante, ele já está se observando excessivamente, né?
pela angústia que é esse momento de início, né? E tendo um espelho na frente, fico imaginando, né, que talvez torne ainda mais difícil, né, essa abertura para... Então, acho que interessante de poder também incluir essa reflexão, enfim, vocês, né, na universidade, que acompanham os jovens, né, psicólogos nas suas primeiras experiências, né? O Kael também fez um texto aqui, eu pedi se ele não queria falar, né, abrir o áudio, mas então eu vou ler o texto dele. Eu acredito que seja direcionado para os dois convidados. Tem um questionamento referente ao atendimento online. A gente sabe, na posição de terapeuta, que a clínica está para além das 4 paredes de um consultório, ou a lógica de um espaço. Porém, essa clínica não tem seu início definido, no sentido de que está para além do tempo cronológico da sessão. Está no caminho até a clínica, nas esquinas, despertam insights nas pessoas que passam por nós. Enfim, está pelo caminho. Tais peculiaridades potencializadoras do setting e processo terapêutico ficam, de certa forma, esvaziadas nessa nova lógica de atendimento? Quem quer começar a falar sobre isso? Eu posso começar respondendo? Eu acho que não, porque, na verdade, esse tempo que tem anterior à sessão, né, vamos dizer, o tempo da sala de espera, o tempo se deslocando para atendimento e tal, ele acontece num outro contexto, mas ele acontece ainda, né? Eu sei que eu tenho terapia às 5 horas, agora é 3 da tarde, estou fazendo um lanche, eu posso estar pensando o que eu vou falar, enfim, eu não deixo, eu não estou no ambiente hermeticamente fechado, assim, psicologicamente falando, né, do ponto de vista de um vácuo sem nada, né? Aquele tempo que eu demorava antes me deslocando, ele vai ser substituído por uma outra experiência. Então, acontece num outro contexto, mas eu não acho que ele deixe de acontecer. Então, acho que não, nesse sentido, eu não vejo, né, dentro da minha perspectiva, não sei o que o Paulo pensa, mas não vejo um prejuízo no atendimento o fato de não ter o deslocamento para o consultório ou o momento da sala de espera. E aí, então? Eu acho que isso que o Kael colocou é um componente né, do novo normal, digamos assim, que se coloca não apenas para essa passagem, né, para o início de uma sessão de terapia, de análise, mas é algo que se retirou da nossa realidade, e de novo, falando a nossa, nós que temos a possibilidade de ficar em casa em distanciamento social, né, seguimos trabalhando, etc. e tal. Porque não há mais o deslocamento, né? Antes a gente ia para análise, a gente tinha um tempo, tinha ali, né, sala de espera, tudo mais, tinha uma reunião, tinha que ir para lá e tal, não sei o quê. Agora a gente está o tempo inteiro no mesmo lugar, né? Tanto que é possível a gente ter uma agenda hoje muito mais apertada, né? Eu estava, até entrar aqui na sala, eu estava atendendo 15 minutos antes. Isso só é possível porque a gente está se encontrando aqui online. Se eu tivesse que ir a Novo Hamburgo, etc e tal, bom, eu ia ter que desmarcar paciente, eu ia ter que ir, sei lá, sair às 5 horas da tarde por causa do trânsito da BR-116, esse tipo de coisa, né? Então, como é que eu vou dizer? Essa supressão do intervalo, eu acho que ela nos afeta em vários contextos. Inclusive, né, no contexto de terapia. Então, eu já escutei isso de pacientes, pelo menos, né, que se ressentem dessa falta, desse momento de passagem, digamos, que inclui o deslocamento, que inclui a sala de espera, porque é isso, né? Estava lá lavando louça, opa, está na hora da análise, né? Vou para lá. Não tem esse tempo, né, que a cabeça precisa, né, que aproveita, na verdade, nesses intervalos, digamos, né, mais vazios, quando você está dirigindo, quando você está no ônibus, quando você está ali esperando. Agora, eu não penso, né, que isso tenha um impacto, nisso eu concordo com o que o Wilson estava falando, eu acho que isso faz parte do que a gente está tendo que se acostumar à nova normalidade, né? Ou seja,
como é que a gente passa, né, isso de aluno para professor, para terapeuta, podendo ter 3 minutos, né, de diferença entre um e outro, né? Ou seja, terminou o trabalho, né, pode estar com a família em 1 minuto, é só sair do escritório e ir ali para o lado, né? Então, acho que isso é algo que a gente vai se adaptar, né? E talvez, no caso, né, da análise, bom, alguns pacientes precisam de alguns minutos, né, um pouquinho mais de silêncio no início da sessão para poder, né, parar de pensar naquilo que estavam fazendo 2 minutos antes e poder, enfim, né, dar espaço para a associação livre. Outros vão, talvez, né, criar a sua própria sala de espera. Então, bom, eu tenho análise às 11h15, às 11h10 eu já vou parar de fazer o que eu estou fazendo e vou lá para o meu espaço, vou, né, baixar a bola. Então, isso cada um vai ter que encontrar o jeito de lidar com esse fato que nos toca, nos atinge para além da terapia, né, como o Kael colocou na pergunta. A Prof. Cláudia comentou, então, em relação a isso, que outro ponto interessante a pensar é a questão da resistência, mais especificamente naquela que se apresenta no atraso da sessão e na falta. A colega Thaís também colocou. Também temos algumas situações em que os pacientes não se sentem à vontade para a sessão no espaço doméstico. Seria a questão da falta de privacidade e a violência doméstica. Sim. Esse eu acho um ponto super importante, Thaís, porque aí tem realmente, né, se eu vou pensar em situações onde a pandemia atrapalhou um atendimento, eu pensaria em situações como essas, né, em que o paciente analisando não consegue ter em casa um espaço privado, íntimo, suficiente, onde ele se sinta à vontade para, enfim, para fazer a sua terapia, né? Eu sei de algumas situações, de novo, de situações que eu acompanho. Comigo, pessoalmente, não tive nenhuma situação assim na clínica, mas, por exemplo, tem uma paciente que mora, que divide apartamento com o companheiro dela, e é um espaço menor, é uma casa, na verdade, nos horários da análise, ela vai para o carro, né? Então, ali ela tem o seu espaço de maior intimidade, né? Não está isso, né? Teve outro que teve que remanejar o seu horário para poder fazer o atendimento no momento em que a esposa está fora de casa, né? Já teve que desmarcar em cima da hora porque ela voltou antes, né? Então, ela está em casa, não vou me sentir à vontade. Eu acho que a gente precisa respeitar isso, porque, de fato, né, o que nós podemos oferecer que é só do paciente, que é só daquele encontro. Aí dá para relacionar isso com a questão que a Cláudia colocou. Isso também pode estar a serviço da resistência, né? Então, quer dizer, se há desejo, bom, talvez o sujeito consegue negociar ali assim, olha só, essa é a minha hora da terapia, vai dar uma volta no parque, ou vai no super nesse horário, sei lá, né? E aqueles que dizem, não vai mais dar para fazer, porque aqui em casa tem muita gente, então sinto muito, né? Então, de novo, cada situação é uma situação muito singular, mas acho que esse é um ponto importante a se considerar, porque, de fato, tem situações onde isso pode produzir uma inibição que, enfim, né, vai acabar por minar as possibilidades do trabalho poder, pelo menos, acontecer no seu potencial. Muito mais do que o fato de ser através de uma tela ou de um telefone, mas justamente porque o sujeito vai ficar, né, pensando ali,
será que estão me ouvindo? Ah, não vou falar mal da minha mulher, porque, né? Então, aí realmente eu acho que é um ponto bem importante que a Thaís levantou. Acho que essa foi a última pergunta. Eu não sei, Wilson, se tu quer falar sobre essa parte, sobre essa questão. Não, gostei muito do comentário do Paulo, acho que é bem isso mesmo, né? Essa situação que a gente está vivendo agora está tendo que ter algumas adaptações e a situação de paciente fazendo a sessão da garagem dentro do carro é comum, ou o paciente ter que sair e fazer a sessão numa praça porque dentro de casa não tem espaço, né? Ou o paciente, eu tenho paciente que eu acompanho que uma das demandas de terapia era a relação com a esposa, né? E aí, na sessão, ele com fone, né? E eu perguntei para ele, aí tá podendo falar? Ele, mais ou menos, né? Respondendo, ela estava ali por perto, eu vi que tinha um movimento de alguém e tal, não estava podendo falar, só que ele fez a sessão. A validade dessa sessão eu questiono, porque aquilo que deveria estar sendo trabalhado não é possível. Então, concordo integralmente. A falta de privacidade ou até mesmo problemas de qualidade da conexão muda também a nossa capacidade de se comunicar. Às vezes tranca, um momento crucial que o paciente está falando. Né? Hoje eu atendi uma paciente que estava ruim a internet dela em casa e eu brinquei com ela, falou, a tua cara tá congelou numa cara meio braba, não sei se continua braba ainda e tal. Ela riu, não, eu devia estar falando do fulano naquela hora lá e tal, mas não tô braba e tal, mas a imagem dela ficou congelada a sessão inteira porque não voltou mais. Então, assim, são coisas que nos forçam a ter que se adaptar e que, sem dúvida, isso tira um pouco, né, da naturalidade de estarmos no mesmo ambiente e tudo mais. Mas, enfim. Perfeito. Então, Paulo, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu acho que o Paulo quer falar, ele mexeu ali a boca. Se tu me permite mais um breve comentário, porque tu leu a questão da Cláudia e eu só fiz uma menção a ela, né? Queria só falar mais uma coisinha. Que ela disse, né, a questão da resistência, aquela que se apresenta no atraso para a sessão e na falta. Cláudia, na minha experiência, isso não mudou nada com a sessão online. Aqueles pacientes, né, que se atrasavam para as sessões presenciais, aí diziam é o trânsito, é não sei o que e tal, não sei o que. Bom, também se atrasam para sessões online, né? Então, aí a gente consegue muito claramente ver a resistência, né, enfim, que de certa forma o meio online põe mais a descoberto, né? Mas acho que é importante de pensar nessa questão da resistência, em como ela, né, em muitos casos, como eu apontei antes, se liga com o tema da pandemia, né? Ou seja, é muito... A resistência, como vocês sabem, ela é muito esperta, né? A gente tem que tentar ser mais esperto que ela, porque ela vai utilizar argumentos muito plausíveis e vai encontrar as melhores desculpas, as melhores explicações, né? Então, de realmente poder estar atento nesse contexto de pandemia do que a resistência vai se valer também para tentar levar a melhor. É isso. Pronto, tu queria falar? Levantou a mão. Não, só ia comentar dessa questão da resistência. O que eu fico pensando é o tempo, assim, às vezes eu me vejo pensando sobre isso, né? Porque às vezes o paciente no consultório, ele dá aquele tempo, ele chega ali, talvez no tempo dele, né? E eu fico às vezes pensando que na terapia online, não sei como vocês fazem, mas eu, pelo menos, sou eu que chamo o paciente, né? Sou eu que ligo para ele. E aí eu sempre pergunto primeiro, dou um outro, pergunto se eu já posso chamar, né? Porque eu fico pensando nisso, assim, às vezes, do quanto a gente também... não sei explicar direito, mas parece que é como se eu impusesse um pouco mais o meu tempo de início da sessão do que quando é o paciente que chega, né? Que às vezes a gente sabe que ele está por ali, mas está se preparando para entrar mesmo na sala de espera, né? Mas é mais uma... Estou devaneando aqui. Olha, eu faço parecido, embora eu tenha usado uma plataforma que é interessante porque ela tem uma sala de espera.
então não preciso chamar o paciente, ele vai entrar na sala de espera no momento da sessão, e aí, bom, né, aí é como se ele batesse na minha porta, enfim, e aí no momento que eu tiver disponível, deixo ele entrar. Mas nessas outras situações, né, eu acho que muitos de nós fazemos de maneira parecida como tu descreveu agora, que é de mandar, né, um alô ali no WhatsApp ou por mensagem e dizer, ó, né, podemos começar, enfim. Mas eu penso que isso é um pouco assim como abrir a porta da sala de espera, né? Eu acho que os pacientes que precisam do seu atraso, eles vão se atrasar igual, né? Então, não penso, né, que isso seja que, né, essa pequena alteração, né, no setting que tem, que é nós, né, enfim, fazermos esse primeiro chamado, não, até porque é engraçado, né, eu fiz essa combinação, enfim, quando começou o atendimento online, então eu disse, bom, eu vou avisar por WhatsApp quando, né, eu estiver disponível, aí, né, a gente se conversa e tal, mas agora, às vezes, quando eu atraso alguns minutinhos, né, com o paciente anterior, os obsessivos, por exemplo, no horário, já me manda uma mensagem, né, dizendo, ó, podemos começar, né, então, acho que, de novo, né, a gente precisa se acostumar a um novo meio, mas as pessoas mudaram muito pouco com a pandemia, né, para não dizer quase nada, então, no fim das contas, a gente acaba lidando com as mesmas questões que sempre lidou, só que de um jeito diferente, né, numa plataforma diferente. Os pacientes acabam também criando novas estratégias, né, de resistir, de desligar a internet quando o psicólogo chamou, esperar mais um pouco e depois voltar. Acho também que concordo contigo. Sim. A prof também colocou aqui que sim, concorda contigo. O Kael perguntou sobre a tua plataforma que tu está usando. Ele perguntou se sim, é Whereby. Aham. Então tá. É uma boa plataforma para psicólogos. Desculpa te atrapalhar de novo. Eu queria avisar para todo mundo que quem quiser o certificado de participação, é só clicar ali no link que o Kael enviou agora, tá? Ali no chat. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar. A gente usou mais meia hora de vocês do que a gente pediu, né? Mas rendeu bastante. A gente achou bem interessante. Não sei se vocês têm alguma coisa para dizer. Não, da minha parte, só agradecer o convite aí, a discussão foi bastante rica ali, agradecer, não conhecia o Paulo, gostei muito da fala dele, e agradecer o convite, né, da Laura e da Fevale, de todo o corpo docente aí, a equipe que está organizando. Prazer estar aqui com vocês e espero encontrá-los em breve, preferencialmente presencialmente, né? Prazer é todo nosso, a gente que agradece. Eu também agradeço muito, foi ótima a conversa. Eu fiquei te chamando de Wilson, agora fiquei em dúvida se é Wilson ou Wilson, desculpe. Mas, enfim, né, de escutar a fala do meu colega, as questões de vocês super interessantes, dá para ver, né, que os desafios, que as inquietações, que as dúvidas, elas também, de certa forma, elas, né, nos unem, né? Compartilhamos de muitos pontos em comum. E nesses momentos de se encontrar e conversar, acho que são importantes também para ver, bom, né? A gente talvez está mais próximo do que, às vezes, em momentos de isolamento, a gente possa pensar que está, né? Então, agradeço o convite e a todo mundo que nos acompanhou e que participou. Muito obrigada em nome da Fevale, em nome do nosso DA. Eu encerro por aqui. Se alguém tiver alguma... Ali já estão colocando alguns comentários, se vocês quiserem acompanhar, a gente agradecendo, a gente dando parabéns, enfim. Boa noite para vocês. Até mais. Ok, boa noite. Valeu, um abraço. Eu vou colocar aqui o meu e-mail, como o Kael colocou.